Boa tarde a todos, ótimo final de semana a todos, um ótimo domingo, querendo Deus, com a sua infinita bondade e graça. Vamos meditar no texto da Palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. O tema aqui de Efésios vai falar sobre a armadura de Deus. Dos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida com o couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E os versículos 19 e 20, orando e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia, aleluia. Tema desta mensagem: preparados para vencer. Preparados para vencer. Começamos aqui a carta do apóstolo São Paulo aos irmãos de Éfeso. Período quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Sua primeira prisão em Roma. Então ele escreve aqui, carta para os irmãos da cidade de Éfeso. Período que ele escreveu essa carta, aproximadamente entre os anos 60 a 63 da era DC, depois de Cristo. Ele começa com o versículo de 10 até o 20, e eu anotei aqui, fiz um esboço, um pequeno esboço. Ele começa aqui encorajando os irmãos, no versículo 10. Ele começa encorajando os irmãos. E três coisas que ele fez aqui. Ele encoraja, ele anima os irmãos aqui. Encoraja, anima os irmãos aqui. Mas por que Paulo faz isso? Paulo está preparando os irmãos para uma batalha espiritual que surgiria. Então ele começa aqui no versículo 10, eu notei aqui, coragem, ânimo. Coragem e ânimo. Coragem e ânimo. Encorajando os irmãos. Ele diz, fortalecei-vos. A palavra aqui está, o verbo aqui está no plural. E é segunda pessoa do plural. O tempo do verbo aqui é imperativo afirmativo. Paulo estava já fortalecendo os irmãos aqui, animando, encorajando os irmãos, porque eles iriam enfrentar uma batalha, mas não era batalha carnal, não. Batalha espiritual. Uma batalha espiritual maligna. Então, encorajando os irmãos, dando força para os irmãos poder vencer. Então, coloquei aqui, coragem, ânimo, no versículo 10. No versículo 10, que se fortaleçam no Senhor. A palavra fortalecer, ela tem vários significados dela. Eu anotei aqui no esboço: encorajar, robustecer e animar. São as três coisas aí que estão
juntas aí com a palavra fortalecer, robustecer, encorajar e animar. Mas por que Paulo estava trazendo essa injeção de ânimo para os irmãos? Uma batalha espiritual eles iriam enfrentar. Eles podiam enfrentar. Como nós podemos nos fortalecer? Orando, se preparando, jejuando, vigiando. Tudo isso aí. Então Paulo anima os irmãos para uma batalha espiritual que estava para vir. Eu anotei aqui. Quem deve se fortalecer? Eu, você, nós. Nós temos batalha todos os dias. Batalhas espirituais, malignas, demoníacas, são todo dia. Então todo dia tem que se preparar, tem que se fortalecer, porque o inimigo que nós vamos enfrentar, o inimigo que nós estamos enfrentando na presente era, é um inimigo invisível, mas que as suas atuações, que o seu poder é terrível. Mas nós temos um Deus, aleluia, acima de tudo, que tem todo o poder nos céus e na terra e deixou essa autoridade com a sua igreja. E deixou essa autoridade para a sua igreja. Anotei aqui, o verbo está no tempo plural. Por quê? Paulo não está falando para uma pessoa só. Muito menos está falando para duas. Paulo está falando para a multidão. Paulo está dizendo agora para essa geração também de agora, do século XXI, que nós estamos vivendo. É o tempo de nós nos fortalecermos, porque a batalha está aí, está travada. É batalha espiritual, maligna. Maligna. Então, ele encoraja os irmãos no versículo 10. No versículo 11, ele fala que os irmãos tinham que se revestir. Se revestir. Se revestir de toda a armadura. Toda a armadura. Eu anotei aqui no esboço aqui. Esse vestir significa aqui vestir novamente. Esse revestir é vestir novamente. Vestir novamente. Os soldados colocavam uma vestimenta por cima da roupa deles, os soldados romanos colocavam uma vestimenta por cima da roupa deles, e essa roupa era longa, ia até os pés, e como era muito comprida, dificuldade de andar. Eles teriam que subir um pouco aquela vestimenta, amarrar, trazer na cintura ali e amarrar. É por isso que fala de cinto. Fala de cinto. Significa, se fala de cinto, quando fala de cinto, significa que nós não deixamos as coisas ficar muito frouxas, não podemos deixar as coisas ficar muito frouxas demais. Tem que estar bem regulado, bem apertado, bem preparado. Cinto fala de apertar um pouco, não pode estar muito frouxo, muito largo demais. Então, era assim. E Paulo, observando a vestimenta do soldado romano, Paulo traz uma analogia para a sua igreja, para o seu povo, para os seus irmãos, como era o traje deles e deve ser o traje espiritual da igreja. Aleluia! Para poder vencer esses desafios demoníacos que estão aí. Então, existia uma roupa por cima e até a sua canoa para se preparar para a batalha. Vestiam couraças. Aí vem aqui, ó, vestiam couraça. Paulo fala de couraça. Então Paulo fala de cinto, couraça. Nós vamos ver aí mais analogias aí que ele se compara com a vestimenta do cristão, do soldado. Vestiam couraça para não serem atingidos por lanças. A couraça protegia. Mas é só couraça? Não, nós vamos ver outras analogias, outras simbologias que ele coloca aí. A couraça protegia. Descia todo o peitoral, né? Prendia e protegia. Aí eu fiz uma simbologia. A couraça tipificando o quê? Ela protege o quê? O nosso coração. Eu trouxe uma analogia dizendo da seguinte forma. A couraça protege o nosso coração contra qualquer coisa que bater nele. Qualquer coisa. Então, o soldado tinha que estar com a couraça, porque se batesse alguma lança no peito dele, aquela lança protegia ele. Havia um impacto, sim, o impacto ficava
mas protegia ele em parte. Ele estava protegido vestindo a couraça. Ei, e você? Você tem protegido o seu coração contra flechas e lanças, contra setas malignas do inimigo? Há muitas setas malignas do inimigo que vêm para querer nos atingir o nosso coração, vem como alvo para atingir o nosso coração. Mas seu coração tem que estar protegido. E essas setas aí é ódio, rancor, inveja, calúnia, falta de perdão. São tudo flechas que vêm e ela bate, justamente ela bate direto no coração. Então tem que ter a couraça protegendo o coração contra essas coisas. Oh, aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Então, quando batia, eles estavam protegidos. Sem a couraça, as lanças que batiam no peito feriam e matava a pessoa, matava o soldado. Mas se batesse, o impacto era menor. Feria, mas o impacto era menor. O impacto para o seu coração tem que ser menor. Quando você colocar a couraça, ela vai bater e vai voltar, não vai entrar. Você estará revestido. Então Paulo fala aqui no versículo aqui, revestir também da couraça e toda a armadura de Deus, revestir de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astúcias do diabo. Então, no versículo 11, ele prepara os irmãos, ele anima os irmãos, prepara os irmãos para que os irmãos estejam firmes. Contra quem? Aí Paulo fala bem abertamente lá, contra as astutas ciladas do diabo. Então ele é astuto. Ele é astuto. Ele tem as suas artimanhas. Então, nós temos que estar firmes, diz Paulo, contra as astutas ciladas dele, que ele já vem um laço armado, preparado. Então, nós temos que ter as nossas armas. E a pergunta é essa: com quais armas você tem entrado na peleja? Com quais armas você tem entrado na peleja? E outra, soldado não podia faltar nenhuma arma. Nenhuma arma podia faltar. Ele tinha que estar preparado, o soldado tinha que estar preparado. Você levar um soldado despreparado para a batalha é perca de tempo. Então tem que estar preparado. Preparado fisicamente, preparado espiritualmente e preparado psicologicamente. Porque o inimigo que nós vamos enfrentar ou estamos enfrentando, ele é um guerreiro, é um demônio. E não vem para brincar, não, vem para matar mesmo. Jesus falou bem claro em João 10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Fazendo a figura analógica de um ladrão, de um homem que assalta e vem com a finalidade para matar. Jesus estava falando ali do diabo. Ele não estava falando de um ser humano comum, mas estava falando do diabo, fazendo analogia à figura do diabo, que vem com a finalidade para matar, roubar e destruir. Então ele vem com um alvo. Transportando a palavra, ele vem com um alvo e vem com um objetivo. E nós temos que estar preparado para todas essas coisas aí. Preparado para todas essas coisas aí. Então Paulo estava dizendo bem claro para os irmãos. E não podia faltar nenhuma armadura. Tinha que estar com todas elas. Todas elas, que é o escudo, couraça, capacete, espada e os pés preparados. Calçado, é o sapato calçado. Aleluia. Aí ele fala no versículo 12. Irmãos, a nossa luta não é contra seres humanos, não. Há muita gente pensando aí que nós estamos lutando contra o nosso irmão em Cristo. A nossa luta não é contra nossos irmãos em Cristo. Não é com vocês, não. A luta do dia a dia não é contra vocês, não. É contra um inimigo invisível. Então vocês têm que estar preparados para esse inimigo invisível. E o preparo é todo dia, na oração,
na oração, no jejum, na palavra, na santificação. A Bíblia vai falar de um jovem lunático, que o demônio lançava ele no fogo e na água, no fogo e na água. Trouxeram aquele menino para os discípulos não puderam fazer nada. E aquele pai, diz bem claro o texto, aquele pai disse assim, eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não puderam expulsar esse espírito maligno do meu filho. Jesus não conversou muito com aquele demônio, disse assim, sai dele. E depois que aquele pai sai com aquele menino liberto embora para casa, os discípulos chamam Jesus num canto no particular, mestre, por que nós não podemos expulsar aquele demônio, não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus falou, olha, esse tipo de demônio é chamado legião ou casta, e ele só sai com jejum e oração. Essas são as armas espirituais. Temos que usar armas espirituais para um inimigo espiritual. Oh, aleluia! Eu faço uma pergunta para você. Onde estão as tuas armas espirituais? Onde estão elas? Você está preparado? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Oh, aleluia! Ele segue aqui, ó. A couraça fala de proteção. Eu anotei no esboço aqui, ó. Couraça fala de proteção, que fala de coração, contra as investidas dos inimigos. Ele vem com alvo. Se ele penetrar a couraça, ele vai furar a couraça, vai atingir o teu coração. Salomão disse que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele ele é a saída da vida e procede muitas coisas mal dele. Temos que guardar, temos que tomar muito cuidado com ele. Aleluia. Aí eu anotei aqui no esboço, não podia faltar nenhuma armadura. Se faltasse alguma, o tal soldado estaria desprotegido contra ataques ou ciladas e armadilha do inimigo. Você já pensou, eu vou para uma batalha, eu sou um soldado, eu vou para uma batalha, eu vou desmotivado, despreparado, desligado e não levo nenhuma arma. Eu vou confiando na arma do meu colega de trabalho. Ora, como é que eu vou para uma guerra e não levo nenhum armamento? Como é que eu vou para uma batalha e eu não levo nenhum armamento? Vou confiando nas armaduras do meu colega, nas armas espirituais do meu colega. As armas espirituais do meu colega é dele. E outra, armadura ou armaduras era algo de proteção individual, é igual a EPI. É por isso que a palavra EPI significa equipamento de proteção individual. A palavra EPI, eu trabalhei numa grande empresa, então EPI é equipamento de proteção individual. O crente tem que ter o seu equipamento de proteção individual, porque além de ser pessoal, é intransferível. Cada um tem que ser o seu, tem que ter o teu, cada um tem que zelar do seu e cuidar do seu. Não pode usar do colega de trabalho. Há uma palavra, um texto na palavra de Deus, quando Davi foi lutar contra o gigante Golias, Saul queria que Davi usasse as suas armaduras, mas como era pesada demais para Davi, Davi rejeitou usar aquelas armaduras. Por quê? Primeiro que era algo pessoal. Algo pessoal, a gente não empresta para os outros não, é nosso, é individual, é nosso. Não podemos emprestar para os outros, cada um tem que ter o seu armamento. Se você não tem armamento para entrar numa guerra, não entre. Não entre. Fique de fora. E deixe quem tem armamento para lutar contra o inimigo entrar na batalha. Oh, aleluia. Davi recusou aquela armadura e foi com as armas que ele tinha. E que armas que Davi tinha? 5 pedras, um estilingue. Ele tinha disposição, fé, coragem, ânimo.
Porque ele ia enfrentar um inimigo carnal, desafiador. E ele tinha que levar armas. E as suas armas eram armas naturais. Porque o seu inimigo era um inimigo natural. As nossas armas têm que ser espirituais. Porque o nosso inimigo é um inimigo espiritual. Ele não brinca. Oh, aleluia. Vem para matar mesmo. Vem para destruir. Oh, glórias. Eu anotei aqui no esboço. O inimigo a ser enfrentado tem suas qualidades e habilidades. Ele é astuto, age de malícia, é estrategista, conhece de batalha e ataca de todos os lados. É por isso que Paulo fala, ó, vocês têm que usar couraça, vocês têm que usar espada, vocês têm que usar escudo, vocês têm que usar capacete, e vocês têm que calçar os pés, têm que estar com o pé bem preparado. Tem que proteger, então, a cabeça, falando de uma forma geral, proteger a cabeça, proteger o coração, as mãos têm que estar ocupadas, escudo numa mão, espada na outra, e os pés preparados. Essas eram as vestiduras de um soldado romano. E tem que ser as vestiduras espirituais do crente. Em Cristo Jesus, deve ser, tem que ser. Oh, aleluia, oh, glórias. Bendito seja o eterno nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Escudo na mão e espada na outra significa defesa. Defesa. Você se defende com um lado e ataca com a outra. Se defende com um lado e ataca com o outro. Enquanto estão lançando flechas ou dardos inflamados, eles vinham como bola de fogo mesmo, na ponta da flecha. E o alvo era, onde batia, queimava. Onde batia, queimava. Se o dardo batesse na pele da pessoa, queimava. Mas se o soldado tivesse protegido com a couraça, oh, aleluias, com escudo, com capacete e com a espada e os pés preparados, ele era um soldado pronto para a batalha. Ele ia defender e ia também atacar. Ele ia defender, ele ia atacar. Também não adianta o soldado ir para a batalha sem estar com a cabeça protegida, que é a nossa mente, onde vem todo o mau pensamento entre a mente e o coração. É porque você tem que ter o capacete e a couraça. Proteger a cabeça, que é a mente, e proteger o coração. E vem as mãos. As mãos são defesa e ataque. E os pés? Fala de ligeiro, ser rápido. O soldado de Cristo tem que ser rápido. Ele não pode dormir numa batalha. Oh, glórias! Se ele dormir numa batalha, o inimigo vence ele. Acorda, meu irmão. Esperta. Estamos no tempo da batalha. A batalha não acabou, não. Estamos dentro dela. A batalha não se esgotou, não terminou. Estamos dentro da batalha. Ei, glórias! Aleluia! Eu anotei aqui também no esboço, que está dentro do versículo 12. Vamos lutar contra um inimigo poderoso. Versículo 12. Vamos lutar contra um inimigo poderoso. É por isso que as nossas armas espirituais têm que ser poderosas. As nossas armas espirituais são poderosas. Se o inimigo que você vai enfrentar é um bom estrategista, você tem que ser um outro estrategista também. Se ele conhece de batalhas e conhece de guerras e conhece de pontos estratégicos para vencer você, você tem que ter um ponto estratégico para vencer ele. Nós temos um ponto estratégico para vencer, nós temos uma arma infalível para vencer o adversário. Oh, aleluia! Então nós vamos lutar com um inimigo poderoso, nossas armas têm que ser o quê? Poderosas. Anotei aqui, ó. Nossa luta não é com pessoas humanas, mas contra
potestades, príncipe das trevas. Resumindo essa parte aqui, está falando de demônios. Está falando de demônios e está falando do chefe dos demônios, que é Lúcifer, o diabo. Está falando dele. Está falando dele. O príncipe das trevas é ele. Potestades e principados são demônios. Demônios que se rebelaram contra Deus, foram expulsos, e eles estão aí, se transformaram, anjos caídos que se transformaram em demônio, e eles estão aí. São inimigos invisíveis, que você não consegue ver ele com seu olho nu. Com os olhos espirituais você consegue ver eles. Com os olhos espirituais você consegue ver eles. Mas com os olhos físicos você vê a catástrofe que eles fazem no mundo. Com os olhos físicos você consegue ver as catástrofes que eles fazem no mundo. Mas com seus olhos espirituais você consegue ver ele. Aleluia! É por isso que todo o corpo humano tinha que estar com as armaduras, desde a cabeça até a planta dos pés. A única coisa que ficava livre eram os olhos, que não podia ter venda nos olhos. Com um soldado com os olhos vendados, ele não consegue ver de onde está vindo o inimigo, mas ele com os olhos espirituais abertos, ele consegue ver de onde o inimigo está vindo. Aleluias! Ei, como é que está a sua visão espiritual? Você está vendo? Será que você está igual aquele moço de Eliseu, que levantou de manhã, ele viu somente problemas, como de fato ele viu, problemas materiais. Toda Samaria estava cercada de exércitos, mas ele não conseguiu enxergar além, porque a sua visão espiritual estava vendada, travada, fechada. Ele não conseguiu ver além. Ele só conseguiu ver ele só teve aquela visão de galinha, que é visão míope. Não teve a visão da águia para enxergar longe. Ele simbolizava a galinha, vendo aquela visão míope, via pouco e via problema. A águia consegue enxergar longe. Aí ele vai correndo falar com Eliseu. Eliseu ora a Deus: Senhor, abre os olhos desse moço. Para aquilo que eu estou vendo, ele vê também. Aí o moço passou a ver a mesma coisa que Eliseu estava vendo. Sabe por quê? Ele estava desfocado, desligado. Seus olhos estavam vendados. Cuidado para os seus olhos espirituais. Não está vendado e você ser vencido pelo inimigo. Segredo de muitas pessoas está sendo vencido pelo diabo. Porque estão preparados, sim. Bem preparados. Mas continuam com os olhos vendados. Aí o inimigo tem vencido eles. Os olhos vendados significa que nós estamos muito ocupados com as coisas desse mundo, olhando só as coisas desse mundo, e estamos com a visão míope, só enxergando problemas, mas não enxergamos lá na frente a solução. Oh, aleluia! Oh, glória! Então eu fiz o resumo aqui, onde ele fala desses seres aí, que vinham bem preparados mesmo para a batalha. Eles vinham já com a finalidade, eu anotei aqui nos esboços aqui, tá? A gente faz esboço aqui, vai pregar, a gente faz esboço, ó. São preparações para pregar, a gente faz esboço, a gente anota mesmo. A gente anota, são 3 folhas de esboço, ó, 3 folhas. Então eles vêm preparados mesmo, tá? O escudo representa a fé. Protege ambos os lados. O escudo protege ambos os lados. E o escudo você consegue enxergar atrás dele. Se os dardos vier de frente, você consegue a defesa com o escudo. Se ele vier de lado, você consegue a defesa com o escudo. E também com a espada. Com a espada você consegue desvencilhar. Então nós temos que desvencilhar tudo que vier contra o nosso coração. Desvencilha. Tudo que vier contra o seu coração nesse dia, desvencilha, usa a espada. Usa a espada. Usa o escudo para se proteger e a espada para atacar. A nossa maior espada contra o diabo está aqui, ó. Ele vem preparado. Ele citou para Jesus o texto bíblico da Sagrada Escritura. Mas Jesus também usou a espada e falou com ele também de versículo. Então ele é conhecedor da Bíblia. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Aí eu notei aqui, ó, um bom estrategista
Ataca de todos os lados. Se atingir os pés e se atingir as mãos, ele fica desprotegido. Ele fica desprotegido. Ele está vivo, mas desprotegido. Se atingir os pés e as mãos, ele fica desprotegido. Continua vivo, mas continua desprotegido e continua indefeso. Agora, se atingir o peito, onde está a couraça, e atingir a cabeça, onde está o capacete, aí está morto. Talvez seja o segredo de muitos estar morto espiritualmente. Desculpa falar a verdade. É porque não sabe de onde vem os ataques do inimigo. Porque está todo desprotegido. Mas se proteger só a cabeça, o resto ficar desprotegido, você está vulnerável a ataques. Não está livre de ataques. Você está vulnerável a ataque. Aleluia. Tempo é de se proteger. Então anotei aqui, fica indefeso. Aí anotei aqui, ó, dos dardos inflamados acesos. Flechas de fogo. Vou colocar uma na ponta. Na ponta a gente vê muito filme, a gente vê então essas flechas, eles colocam na parte dela uma bola de fogo, e quando aquilo pega no arco que lança longe, aquilo incendeia um bosque. Agora você imagina se bater numa pessoa, a gente vê em filme, atinge a pessoa é queimado vivo na hora. Mas quando ele tem um escudo e a flecha para se defender, quando ele tem um escudo, a espada para se defender, ele consegue se desvencilhar. Desvencilhar aí, eu vou transliterar para agora. É sair fora de ataques. Se defender de ataques, desvencilhando esses dardos para longe. Tira de longe. Ei, tudo aquilo que for ruim para o seu coração, para a sua alma, não deixa entrar não. Não deixa entrar não. Seja um estrategista. Seja um estrategista. Use as armas corretas para atacar o inimigo. Vá com as armas certas para atacar o inimigo. E outra coisa, tem que estar preparado. Por isso que os versículos para cima falam que tem que estar preparado. Firme. Firme aqui, eu vou dizer, preparado. Davi foi ungido a rei. Ele foi ungido. Mas ele só assumiu depois que Saul morreu. Antes de Saul morrer, na realidade, antes de Saul morrer, ele assumiu. Mas foi perseguido. Ele já foi ungido antes, depois que Saul morreu, então ele assume o trono, mas foi ungido antes, foi preparado antes. E observe muito bem quando Deus falou com o profeta Samuel. Samuel, vem, enche o teu vaso e enviar-te-ei. Então ele tinha que vir, se preparar para depois ir. E o soldado, quando ele vai sair para qualquer guerra, primeiro tem que se apresentar no quartel, receber orientações, receber instruções, preparar o seu combate de armas, preparar as suas armas, se preparar, para depois então ele sair lá fora preparado. Aleluia. Tem que ser assim. Então, as flechas de fogo que vinha na ponta da lança causava dano. Esses danos aí eu já falei aqui no princípio. É ódio, inveja, calúnia, contenda, cobiça, dúvida, né? E eu coloquei aqui no esboço aqui que esses tipos de setas ou de flecha, elas inflamam, são tentações, coloquei como tentações. Tudo isso está aí dentro do texto. O capacete, que é o versículo 17, fala de proteger a cabeça. Então eu anotei bem claro aqui, ó, proteção para a cabeça. Eu botei como proteção para a mente. Nossa mente tem que estar bem preparada, que tudo que entra nela bate lá embaixo do coração. Então tem que proteger aqui, ó. É onde entra tudo. Todas as coisas penetram aqui, entram aqui. Tem que estar preparado. Protege a mente.
alvo do inimigo é atingir a cabeça ou a mente. A cabeça é o ponto fraco. Eu botei aqui no esboço, a cabeça é o ponto fraco, mortal. Mortal. E o versículo 17 vai falar de escudo e espada. Então são analogias, escudo e espada. Proteção para as mãos, e as mãos devem estar ocupadas, igual eu falei aqui anteriormente. Então isso aqui, ó, são coisas que não deve falar, não deve faltar. São objetos pessoais que não devem faltar na vida de um cristão. Então tudo está aqui, ó. Tudo tem aqui, ó. Eu anotei aqui, ó, no esboço aqui, para nós não perder. Porque a armadura nos protege. Sem armadura estão sem proteção, né? A armadura nos traz resistência e devemos nos resistir do dia mal. Esse dia mal que o Paulo está falando aí. Será que era um dia que ia vir ainda? Será que era alguma coisa que ia acontecer ainda? Será que esse dia mal ainda ia acontecer? Não. Eles estavam vivendo, nós estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo dias maus. Né? Então temos que se preparar para nós vencermos essa batalha aqui. E os versículos 18 em diante, o versículo 18 é um ponto fundamental. No versículo 18, quer ver? Vamos ler aqui, Bíblia. Vamos para a Bíblia, versículo 18 de Efésios 6. Orando em todo tempo. Orando quando? Eu também anotei nos bolsos aqui, ó. Olha os bolsos dele aqui. Orando quando? Em todo tempo. Com toda oração e súplica. Tem que orar com fervor. Tem que orar com fervor. A oração tem que ser uma oração fervorosa, poderosa. Aleluia. Quando a oração é fervorosa ou poderosa, o inferno lá embaixo estremece. Porque está vendo ali no clamor daquela gente, na súplica daquela gente ali que tem poder, que tem fervor. É por isso que Davi falou, a oração de um justo já causa um grande efeito. Você imagine uma igreja de 1000 membros, todo mundo vindo com um objetivo só. Que estrago que não vai fazer. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Mas só orar demais sem vigilância também não adianta. Não adianta você orar muito e não ter nenhuma vigilante, não ser vigilante. Não adianta. Tem que orar e vigiar. São duas coisas que acompanham. É a oração, vigilância. Vigilância. É a irmã da oração, vigilância. Então ela está junto. Se é irmã, ela está junta. É da mesma família. Né? Se é irmã, é da mesma família. Tem que orar e vigiar. E vigiar. E Paulo fala lá, em todo tempo. E Paulo escreve para os irmãos, olha, remindo o tempo, porque os dias são o quê? Maus. Os dias são maus. Orar em todo tempo. 1 Tessalonicenses, eu anotei aqui nos bolsos, 5,17. Paulo diz assim, ó, orai sem cessar. Orai sem cessar. Não deve haver limites. Deve orar. Jesus, como Deus homem, orou. Enfrentou desafios com demônios. Enfrentou desafios também com pessoas humanas. Foi até a cruz, conseguiu chegar até a cruz, ou seja, atingiu o alvo e venceu. Fez esse esforço por mim e por você. Para hoje nós estamos aqui de pé. Aleluia. Aleluia. Quando ele fala aqui, ó, e vigiando nisso com toda a perseverança, versículo 18, a parte B, e súplica por todos os santos. Paulo está falando de pessoas humanas. Paulo aqui agora fala de pessoas humanas, que significa o quê? Eu tenho que orar por você. Você orar por mim todo dia. Eu tenho que orar por você, você orar por mim todo dia.
Mas há uma parte que é individual, há uma parte do versículo 18 que é individual. Oração e súplica. Tem que ser, eu tenho que orar por você todos os dias, mas você também tem que orar também. Eu tenho que ajudar você em oração, mas você tem que orar também. Não se deixar só para mim orar, você também tem que orar também. E aqui fala também de perseverança. Fala de perseverança. E dos versículos que fecham aqui, 19 e 20, Paulo está pedindo oração por ele. Por ele. Paulo enfrentou muita fúria do demônio. Paulo enfrentou fúrias de demônios e enfrentou fúria de pessoas humanas. De pessoas humanas. Então ele teve uma vida de oração. Paulo teve uma vida de oração. Foi preso, muitas das vezes. Mas em nenhum momento você vê Paulo esmorecer, perder o ânimo, ou a coragem, ou a desistência, diante de grandes inimigos. Mas deixou um legado para essa geração. Vamos orar. Os dias estão maus, vamos orar. Vamos orar. Então ele pede nos versículos 19 e 20 para orar por ele, para Deus continuar dando a ele palavra de sabedoria, de graça, para ele continuar pregando o evangelho. E fala da sua função, ele fala embaixador em cadeias. Olha o título dele, embaixador de representante de uma nação. Ele representa um representante maior de uma nação, de um outro lugar. Ele pede por ele, para onde ele fosse representar o seu país como embaixador, e tivesse também a oportunidade para falar do evangelho livre, sem estar preso a nada, sem medo a nada. Oh, aleluia! Então nós, caros leitores, caros ouvintes, que me acompanham vai me acompanhar nesse áudio gravado. Vamos continuar orando pelas nossas igrejas, pelos nossos líderes. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pela nação. Mas principalmente, vamos tomar todas as armas, vamos nos preparar. Que batalha é uma coisa que não termina de um dia para o outro. Todo dia tem batalha. Toda hora nós temos batalhas. Aleluia. E a nossa batalha é contra alguém invisível. Mas nós temos um Deus poderoso. É por isso que os salmos, eu gosto muito dos salmos, mas o Salmo 46, lá diz uma palavra muito forte, que diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. Quem está conosco não é o comandante da marinha, não é o comandante do exército, não é o comandante da polícia militar, não é o comandante do corpo dos bombeiros. Oh, aleluia! Não é o comandante da aeronáutica. Não estou falando desse comandante, mas eu estou falando de um homem, de um ser espiritual poderoso. Aleluia! Ele é Deus de batalha, Deus de guerra. Aleluia! Está conosco todos os dias. Por isso que ele é chamado Senhor dos Exércitos, ou Jeová Sabaom, Senhor dos Exércitos. Que nessa tarde, o Espírito de Deus possa dominar o seu coração, sua mente, e te dar forças para você estar se revestindo, se armando, se preparando para enfrentar batalhas e desafios que vêm por aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, curte aí, deixa o seu like, faça seu comentário aí no rodapé do vídeo aí. Faça seu comentário, deixa o seu like, curte aí.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.